Nossa, agora que eu peguei o microfone, me deu até um... Graça e paz, igreja. Tô feliz de estar pregando aqui hoje, mas tô sentindo a responsabilidade. Quando eu fui chamada pelo pastor Márcio, meu pai, como hoje é o último domingo, como ele já disse, né, do mês da Juventude Batista, ele falou assim, você pode escolher um jovem e falar sobre esse jovem. E aí eu fiquei com isso na cabeça, né, que a liderança aponta a direção, aí o liderado que é inteligente vai para lá, né. Aí eu comecei a pensar em jovens, e eu quero falar sobre um homem que foi chamado muito jovem, mas ele não atuou só na sua juventude, a gente aprende com ele na vida inteira. E é justamente por isso que eu tenho certeza que Deus vai falar com todos nós aqui, não apenas com os jovens. Hoje eu vou falar sobre Davi. Eu vou falar sobre 5 fases da vida de Davi, porque eu entendo que é muito interessante, é como se todos nós nos encaixássemos em uma dessas fases da vida de Davi. Então eu quero que vocês abram comigo, lá no livro de 1 Samuel 13, nós vamos ler os versículos 13 e 14. Livro de 1 Samuel 13, versículos 13 e 14. A palavra do Senhor diz assim: Então disse Samuel a Saul: Você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então aqui nós temos Samuel dizendo a Saul: Você agiu como tolo, o seu reinado não durará para sempre. O que tinha acontecido? Vou dar um contexto, porque o contexto é importante. Saul ofereceu holocaustos antes que Samuel chegasse. Samuel era o sacerdote, e nós sabemos que no tempo bíblico era tudo bem divididinho. O sacerdote que oferecia holocaustos ao Senhor, os reis tinham que esperar pelo sacerdote. Saul achou que Samuel estava levando tempo demais e ele mesmo ofereceu. Isso era contra as leis de Deus. Então, nesse momento, Samuel disse: Você agiu como tolo, e o Senhor não manterá o seu reinado. Agora, o Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo. Eu disse que eu ia falar sobre Davi, e agora eu estou falando o que Samuel disse para Saul. Por quê? Porque nesse momento nós temos a primeira menção sobre Davi. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo. Quando nós lemos a Bíblia, nós lemos sobre vários personagens. Nós vemos Paulo, nós vemos João, nós vemos Pedro, e aí a gente pode tirar as nossas próprias conclusões sobre esses personagens. A gente pode falar, porque Pedro ele é esquentadinho, né? Pedro ele falava umas coisas, tinha hora. Paulo ele era uma pessoa bem ousada. Mas por que a gente pode falar isso? Porque a gente viu os atos dessas pessoas. No caso de Davi, aqui não. Porque a gente escuta sobre Davi antes mesmo de saber que Deus estava se referindo a Davi. Esse aqui é o pensamento de Deus sobre Davi. Não é o que você e eu podemos deduzir a partir das ações dele. É o pensamento que Deus tem de Davi. E o que é interessante é que Deus fala isso sobre Davi. Deus fala: procurei um homem segundo o meu coração, muito antes que Davi tivesse matado Golias. Muito antes que Davi tivesse buscado a arca para trazer para o seu reinado. Muito antes que Davi tivesse vencido guerras. Porque o que eu quero que a gente entenda aqui nessa noite é que Deus não vai nos definir a partir do que nós fazemos, mas é quem nós somos que vai refletir no que nós fazemos. Então Deus não chamou Davi e o chamou de um homem segundo o seu coração depois que ele fez grandes coisas. É o contrário, ele era um homem segundo o seu coração. E é por isso que Deus o escolheu para fazer grandes coisas. E essa visão de Deus, que Deus tem sobre Davi, é na primeira fase de Davi, quando Davi está no anonimato, quando Davi está escondido atrás das ovelhas, quando Davi está esquecido até pelos seus familiares. Pensa só, os irmãos de Davi eram os guerreiros de Saul, os irmãos de Davi eram os fortes, e Davi, ele era o pastor, ele era o encarregado de levar pão e queijo para os seus irmãos. Ele estava lá escondidinho atrás das ovelhas, e foi ali que Deus o encontrou, e foi ali que Deus provou o seu coração e disse: é você que eu quero, porque você é um homem segundo o meu coração.
Só que o que eu quero que vocês pensem hoje, jovens, é que quando eu falo sobre o anonimato da vida de Davi, eu não estou falando apenas sobre o oposto à fama, tá? Porque nem todo mundo aqui vai ser famoso, não tem nem espaço no mundo para todo mundo ser famoso. Eu estou falando do anonimato como o período quando a gente se sente, de certa forma, desencaixado no reino de Deus. E talvez você esteja nessa fase. É por isso que eu quis falar primeiro sobre essa fase. Eu já me senti assim. Eu já me senti desencaixada. E a minha oração, isso durou muito tempo, inclusive, foi dos meus 14 aos meus 17 anos. E eu orava todos os dias. Deus, o que o Senhor tem para mim? Eu sou a filha do pastor. Como é que eu não sei o que o Senhor tem para mim? Tem jovens da minha idade que já sabem os seus propósitos, já sabem os planos que o Senhor tem para ele. Davi aqui não sabia que ele seria rei. Davi não sabia que ele seria guerreiro. Ele não era nem guerreiro ainda. Davi estava no anonimato, porque ele ainda não sabia o que Deus tinha para ele. Mas o que Davi fazia no anonimato? Certamente Davi servia a Deus. Quando nós lemos Salmos 89, Deus diz: encontrei o meu servo Davi e o ungi. É interessante, Davi não se tornou servo depois que foi ungido. Ele era servo e por isso ele foi ungido. Davi levava muito a sério esse versículo que eu nem sei se ele tinha lido, Eclesiastes 9:10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, fazei-o conforme as tuas forças. Eu falei que eu já passei por essa etapa de me sentir desencaixada no reino. Mas esse momento de preparação, esse momento que nós estamos sendo treinados por Deus, não pode ser um tempo de paralisação. Eu fazia muita coisa nessa época. Eu dançava, eu fazia teatro, eu dava aula para as crianças, eu tocava teclado sem saber tocar teclado, eu não sabia o que fazia com a mão esquerda, aí eu só tocava com a mão direita, e tocava tudo meio mais ou menos. Mas o período de preparação é o período que você deve olhar jovem ao redor. Eu não sei ainda o que Deus tem para mim, eu não sei se Deus quer que eu pregue, eu não sei se Deus quer que eu seja missionário, eu não sei se Deus quer apenas que eu seja diretor de uma grande empresa, eu não sei se Ele quer que eu desenvolva softwares, eu não sei o que Deus tem para mim ainda, mas o que eu posso fazer? O que vier à minha mão, eu vou fazer com todas as minhas forças. Era isso que Davi fez. Era isso que Davi fazia no seu momento de anonimato. E, nesse momento de anonimato, Davi com certeza também louvava a Deus. A gente não tem nenhuma parte da Bíblia assim, né? A descrição. E Davi estava debaixo das árvores, com a sua lira, tocando para as ovelhas. Mas certamente ele não aprendeu a tocar assim que o rei era possuído pelos espíritos malignos, né? Ele já adorava Deus, ele já sabia, ele já era um homem segundo o coração de Deus. O que acontece em 1 Samuel 16 é que Davi é ungido. É alguns capítulos à frente. Nós vamos ler um versículo desse capítulo, mas antes eu quero que você saiba sobre a cultura daquela época. A primogenitura, o filho primogênito. Essa cultura era muito forte. Todas as fichas eram apostadas no filho mais velho. Quando Deus manda que Samuel vá até a casa de Jessé, você pode ler na sua Bíblia depois o capítulo inteiro de 1 Samuel 16. Qual é o primeiro filho a passar? Eliabe, o filho mais velho, o filho primogênito. Que com certeza, né? Quem vai tomar o lugar do pai depois que o pai falecer é o filho mais velho. Então, se Deus vai ungir alguém, Deus vai ungir quem? O filho mais novo. Totalmente controverso. Porque Deus provou o coração de Eliabe e não aceitou, o rejeitou. Mas Deus provou o coração de Davi e disse: esse é segundo o meu coração. Quando Deus provar os nossos corações, nós precisamos ser jovens, nós precisamos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Ser alguém segundo o coração de Deus é ser alguém que agrade a Deus em tudo. Alguém que busque fazer a vontade de Deus em tudo. Depois que Samuel é ungido, depois que Samuel unge Davi, Samuel leva Davi para o palácio e fala: Saul, sai daí que agora está aqui o novo rei? Não. Samuel vai embora e Davi volta para o rebanho. Davi foi ungido, mas o treinamento não tinha acabado. Era a hora do treinamento ser intensificado. Nós vamos ler o versículo 13 e 14 de 1 Samuel 16. Diz assim: tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu Davi, no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Vamos pular lá para o versículo 14. Tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor,
Da parte de Deus, veio um espírito maligno que o atormentava. Eu falo que o treinamento foi intensificado porque agora Davi, além de ser o pastor de ovelhas, ele ainda frequentava o palácio. Agora Davi estava aprendendo a ser servo, Davi estava lá tendo um coração de servo, cuidando das ovelhas que nem eram dele, era do pai dele. Inclusive, honrem os seus pais. Davi estava lá atrás das ovelhas, cuidando das ovelhas dos pais dele, mas também estava lá no palácio, vendo como o rei agia. Davi estava lá vendo o rei receber as pessoas, vendo como o rei se sentava à mesa, porque Davi estava lá, sempre por perto. É por isso que eu quero dizer que o treinamento foi intensificado. E é muito interessante que quando Davi é chamado para tocar, um dos servos de Saul diz: eu conheço Davi, ele sabe tocar, ele é forte, ele é valente, ele é homem de guerra, ele é sisudo em palavras, ele é prudente, ele é de boa aparência e o Senhor está com ele. A gente já sabe qual é a visão de Deus sobre Davi. Ele é um homem segundo o meu coração. E agora nós sabemos qual é a visão dos homens segundo Davi. A visão dos homens sobre Davi. Ele é tudo isso diante dos homens. Por quê? Porque as ações de Davi refletiam quem ele era. Não é as suas ações que vai definir quem você é, mas é quem você é que vai ser refletido nas suas ações. E Davi vivia isso. O que eu acho muito interessante nessa história de Davi é que quando nós vemos Davi sendo encontrado e retirado lá de trás das ovelhas, é como se Deus estivesse dizendo para nós assim: fica tranquilo. Faz o que aparecer para você fazer, trabalhe onde você puder, sirva onde você puder, sirva na sua casa, sirva na igreja, sirva em todos os lugares. No momento certo, eu te encontro, eu sei onde você está. Foi eu que te coloquei ali. Você acha que a sua família precisa te reconhecer? Não, basta eu te reconhecer. E é isso que eu aprendo com a vida de Davi, e eu fico assim, ai gente, eu amo a história de Davi, é por isso que eu escolhi falar sobre ele. Aí, Davi mata o Golias no capítulo seguinte. Quando Davi mata Golias, o anonimato acaba. Acabou. Agora Davi já se tornou uma pessoa conhecida. Davi é encarregado das tropas de Saul. E a Bíblia fala que tudo que Saul colocava para Davi fazer, ele fazia com muita prudência. Alguns versículos para frente ainda nós lemos que Saul temia Davi, porque ele sabia que Deus estava com Davi. No momento que o anonimato de Davi acaba, que foi a primeira fase, começa a segunda fase. Essa é um pouquinho mais difícil. É a perseguição. E talvez você esteja nessa fase. A perseguição é um momento que você já tem uma ideia do que Deus tem para você. Mas agora a sua família te descredibiliza. Acha, você vai pregar? Acha, você vai ser missionário depois de tudo que você fez? Não. Você não tem capacidade disso. Talvez os seus amigos agora não estão mais ao seu lado, porque você decidiu viver uma vida diferente. Talvez agora você está sendo perseguido pelos de perto, pelo de longe. Não é apenas pessoas falando mal de você. Às vezes é as pessoas duvidando dos seus valores, duvidando da sua fé, duvidando das suas crenças. Olha só, Davi, ele foi tirado de trás das ovelhas e levado para o palácio para tocar para o rei, tudo isso. Davi passou de pastor para um guerreiro. Ele era líder das tropas de Saul. Mas agora, ele foi do palácio para a caverna. Ele foi de guerreiro a fugitivo do rei. Enquanto eu lia e estudava sobre essa história de Davi, eu comecei a me perguntar. Davi, ele estava escondido lá atrás das ovelhas, certo? A gente comentou sobre isso no começo. É como se ele estivesse escondido por Deus, para Deus trabalhar na vida dele, para Deus ensinar ele a ser servo, a ser obediente. Se Deus, depois de já ter te dado um leve reconhecimento, te esconder de novo, você aceitaria sem murmurar? Porque Davi aceitou. Nós vamos ler agora Salmo 57, porque nós vamos ver qual era a atitude de Davi diante das perseguições. E essa atitude de Davi, ela nos mostra como lá no anonimato, ele realmente buscava a Deus, porque olha só, alguém crente de verdade, hein? Vamos ler então, Salmo 57, de 1 a 3. O título desse salmo na minha Bíblia, vê como está aí na sua Bíblia, mas na minha Bíblia está assim: Hino de Davi, quando este fugia de Saul na caverna. Versículo 1 diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti
a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Vamos pular lá para o versículo 7. Firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. No momento de perseguição, nós precisamos de um refúgio. No momento de perseguição, nós precisamos de um abrigo. E o refúgio de Davi não era a caverna, era o Senhor. O abrigo de Davi não era aquela caverna suja com escorpiões e tudo isso. Era o Senhor. Era no Senhor que ele se refugiava. O Senhor era a sua torre alta. O Senhor era o seu descanso. O Senhor era o seu abrigo. Então, jovem, se você está nessa fase, se refugie-se no Senhor. Ele é o nosso abrigo. O que acontece quando eu passo pelo teste do anonimato? Fui tratado por Deus, não murmurei. Aprendi escondido. Parei de olhar só para as partes altas, como a minha mãe pregou alguns dias atrás. Parei de olhar só para as partes bonitas da árvore. Prestei atenção nas minhas raízes. Passei no teste do anonimato. Aí agora eu estou sendo perseguido. Mas passei pelo teste também, porque eu não murmurei, não batalhei minhas próprias guerras, decidi que o Senhor cuidaria de mim, decidi que o Senhor me livraria, o Senhor que batalharia minhas guerras. O que acontece? A terceira fase da vida de Davi. O reconhecimento. E talvez você esteja nessa fase. Essa é a terceira fase, e eu ouso dizer, ela é a fase mais difícil. Não é a perseguição, não é o anonimato. Sabe por que no anonimato é a gente e Deus? Né? Na perseguição a gente se refugia em Deus. Tem gente falando, mas as pessoas falam e param, viu? Já passei por isso também. As pessoas desistem depois de um tempo. É Deus quem luta por nós. Mas o reconhecimento é o pior. Por quê? Porque Provérbios nos diz, o homem ele é provado pelos louvores que recebe. O momento de reconhecimento, novamente, não é apenas a fama. Eu falei que o anonimato ele era o período que a gente se sentia um pouco desencaixado, lembra? O reconhecimento é quando você já reconheceu o seu propósito, você já está vivendo o seu propósito, então agora você se sente encaixado no reino. Qual o perigo disso? A gente pode ficar soberbo, viu? Eu já sou líder do ministério que Deus falou que eu seria. Eu já toco na banda, como Deus falou que eu tocaria há tantos anos. Eu já prego. Eu escuto que eu vou pregar. Sem brincadeira, eu era criança e as pessoas já falavam que eu iria para as nações pregar. Desde sempre. E hoje eu estou pregando. Se eu pegar e falar, agora eu já prego, e é isso. Mas tem um mutirão na igreja para limpar a salinha. Não, eu já prego. Deixa para outro. Tem um mutirão na igreja ali para poder... Sempre tem ferro nessa garagem, os homens sabem disso. Para poder tirar os ferros da garagem e passar para outro canto. Não, deixa para outro, eu já estou no meu ministério. Deixa para quem não tem ministério nenhum. Davi manteve a sua essência do começo ao fim da sua vida. E é por isso que eu decidi falar sobre ele. Porque Davi, o coração de servo lá no anonimato, que cuidava das ovelhas do seu pai, é o mesmo coração de servo aqui no reconhecimento. No momento em que agora ele é o rei de todo Israel. O livro de Salmos também fala, tirei ele de trás das ovelhas para que ele pastoreie todo o rebanho de Israel. Ele chegou nesse momento. Ele chegou no momento de viver o seu propósito. E o que aconteceu com ele? Ele se manteve fiel. Só para vocês terem uma ideia, Davi tinha 17 anos quando foi ungido. E ele se tornou rei de Israel aos 30. E ainda assim ele só se tornou rei de parte de Israel. Depois ele teve que esperar mais 7 anos para se tornar rei do local todo. Mas ele foi o maior rei que a nação já teve. Tanto é que se nós lermos 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, se nós lermos todos esses livros, tem sempre assim, não andou nos caminhos de Davi. Ou então, andou nos caminhos de Davi, meu servo. Todos os reis são sempre comparados com Davi. Uma coisa que eu descobri, e eu fiquei de cara, é que o território de Israel, durante o reinado de Davi, ele aumentou em 10 vezes mais. Ele foi de 24 mil quilômetros quadrados para 240 mil quilômetros quadrados. No período de Davi. No período em que o pastor de ovelhas estava reinando. No período em que aquele que estava lá escondido, sendo tratado, estava finalmente no momento do seu reconhecimento. Quando eu falo que esse é o momento mais difícil, é porque se a gente não se cuidar nessa época, nesse período, o que acontece? A queda. Essa é a 4ª fase da vida de Davi. A queda. Mas eu quero que você preste muita atenção nisso. Nós falamos sobre o anonimato de Davi.
Depois nós falamos sobre a perseguição na vida de Davi. E aí nós falamos agora sobre o reconhecimento. Quando nós estudamos a vida de Davi, para mim essas 3 fases, elas parecem perfeitamente orquestradas por Deus, né? É Deus quem decide o tempo do nosso anonimato, da nossa preparação. Se levantam perseguições, é Deus quem cala as pessoas, então é Ele quem vai definir o tempo da perseguição. Se você está sendo perseguido há muito tempo, abra o ouvido aí, tem coisa para aprender, tem coisa para aprender. É Deus quem determina quando essa época vai acabar. E o reconhecimento, Deus quem determina quando ele vai começar. Agora a queda, não foi planejada por Deus, não. Isso aqui é Davi. Davi purinho. Homem, carne fraca. Então, talvez você esteja na fase do anonimato, talvez a próxima fase seja a perseguição. Talvez não, porque Deus trata cada um de nós de uma forma. Talvez você seja reconhecido e perseguido depois. Não sei. Talvez você nem seja perseguido, mas eu duvido. Nós temos o anonimato, depois a perseguição e o reconhecimento. Tudo isso é orquestrado por Deus. Talvez na sua vida aconteça exatamente assim. Agora, a queda não tem que acontecer. Não tem. Não tem. E essa 4ª fase na vida de Davi não é nem só a queda, tá? Eu nomeei como queda e reerguimento. Por quê? Porque a queda não pode ser duradoura. A queda não pode durar muito tempo na nossa vida. Eu falei que quem determina o tempo do anonimato é Deus. Quem determina o tempo da perseguição é Deus. E quem determina o momento que vamos entender o nosso propósito, sermos reconhecidos, reconhecermos o nosso propósito, é Deus. Mas quem determina quanto tempo ficaremos caídos, somos nós. Quem decide quando nós vamos nos reerguer, somos nós. E é por isso que essa 4ª fase de Davi, para mim isso é muito nítido. É queda e reerguimento. Ele mesmo decidiu se reerguer. Não é Deus quem vai decidir isso por você. Mas talvez você esteja nessa fase. Talvez você caiu. Talvez você pecou. E aí hoje você pensa, eu pequei, eu envergonhei a minha família, eu humilhei a mim mesmo, eu envergonhei o nome do Senhor, eu cresci na igreja e caí, falhei. Mas tem esperança para você. Tem muita esperança para você. Porque Jesus disse, aquele que vier a mim, eu não lançarei fora. Mas, talvez a sua situação seja um pouquinho pior. Tem um livro do John Bevere, eu amo esse autor. E nesse livro ele fala sobre, na visão dele, o que o pecado causa em nós. Ele diz assim, quando nós pecamos, é como se um véu fosse colocado sobre o nosso coração. E aí a voz do Espírito Santo ela se torna um pouco mais abafada. O profeta Isaías fala, né, que são os nossos pecados que nos afastam de Deus. Então, quando nós pecamos, a voz do Senhor fica mais distante. Mas nós ainda ouvimos. E aí ele nos chama ao arrependimento. Se nós não nos arrependemos e caímos novamente, uma nova camada de véu é colocada. E aí a voz fica mais longe. Mas nós ainda ouvimos. Aí nós pecamos novamente porque não queremos ainda. Não quero me arrumar agora, não. E é isso aí, a minha vida tá boa do jeito que tá. Mais um véu, mais uma camada, até que a voz do Senhor fica praticamente inaudível. Quero que você saiba que não existe lugar longe demais onde Deus não possa te alcançar. Mas até quando você vai continuar indo para a direção errada? Até quando você vai ouvir Deus te chamando e vai continuar indo para outra direção? Porque a minha vida tá boa desse jeito. Talvez você não é como Davi que caiu e se reergueu. Você cai hoje e cai amanhã de novo porque você escolhe. E cai depois de amanhã de novo porque você escolhe. E hoje você já está em uma fase que você praticamente peca todos os dias e não sente mais nem dor. Sabe quando a gente peca e a gente já nem se incomoda mais? Hoje eu quero despertar em você o temor para que você saia daqui orando. Tira o meu coração de pedra, Deus. Como o Senhor falou para o profeta Ezequiel, tira o meu coração de pedra e me dá um coração de carne, para que eu possa ouvir a sua voz, para que eu possa temer o Senhor como eu temia antes, para que eu possa talvez cair, mas me reerguer em temor e não permanecer na queda porque eu quero, porque eu escolho. Isso aqui só atrasa os planos de Deus na sua vida. E não tem nada melhor do que viver os planos de Deus. Quando eu tinha 14 anos, eu fiz uma oração ousada. Eu orei dizendo, Deus, eu não quero só uma carreira de sucesso. Eu quero um ministério de sucesso. Eu quero que o meu trabalho e o meu ministério sejam entrelaçados. Só que quando a gente pede para viver os sonhos de Deus, a gente esquece que nas entrelinhas a gente está dizendo, eu não quero os meus sonhos. E aí Deus fala, então tá, então não vai viver esse sonho. Aí dói.
Dói. Quando Deus falou para mim que essa faculdade dos seus sonhos não é para você, doeu. Principalmente porque ele disse não, mas aí ele não apontou a direção certa. Eu fiquei um tempo esperando e buscando, mas esse foi o período que eu fui para os Estados Unidos e tive grandes experiências com Deus lá. Porque quando nós dizemos, eu quero os seus sonhos, jovem, vale muito a pena. Não perde essa chance. E Davi, ele se reergueu. Mas, talvez você não está em pecado, imoralidade sexual, você não está usando drogas, bebendo. Veja esse reerguimento como um tempo de apatia também, sabe? Apatia espiritual. Um momento que, hoje você já não trabalha como antes e você nem sente vontade. Tá bom. Hoje você já não está mais na igreja, a luz está acesa, você está aqui. E você já nem dói mais, sabe? Antes você fazia tanto, hoje você faz tão pouco. E agora eu quero falar até com os adultos nessa hora. Talvez na sua juventude você fez tanto e hoje você faz tão pouco e não dói. Tô trabalhando, tô cuidando da minha casa, tô cuidando da minha família. Deixa que os jovens trabalhem na igreja, gente. Não, eu já toquei nessa banda aí, deixa agora os jovens. Eu já fiz a minha parte. E hoje você vive nessa, sabe? Você olha para as coisas do mundo, Deus realmente, Ele quer que nós estudemos, trabalhemos, Ele abençoa os nossos planos. Mas quando as coisas deste mundo se tornam mais importantes para nós do que as coisas de Deus, e não dói, sai daqui hoje orando, tira o meu coração de pedra, me dá um coração de carne, um coração que pulse e queira viver a tua vontade. Nós vamos ler agora o Salmo 51. Porque depois que Davi caiu, todos nós conhecemos essa história, e ele se deitou com Batseba, demorou um tempinho para que ele reconhecesse o erro dele. Mas ele foi confrontado pelo profeta Natã. E é muito interessante que o que Natã disse para Davi era exatamente o que Davi precisava ouvir. Mas o momento que Natã falou também era o momento exato que Davi precisava ouvir aquilo. Porque Davi já tinha sentido a dor da falta da presença de Deus, sabe? Davi já tinha sentido aquela dor que o pecado causa em nós, quando nós nos deixamos ouvir o Espírito Santo. Davi já tinha sentido isso, então ele já estava quebrantado. Então, o momento que Natã chega é o momento oportuno, é o momento exato. É o momento que Deus mandou Natã. Se você hoje tem visto alguém ao seu redor que está em pecado, que caiu como Davi, eu sei que às vezes a gente quer falar na hora, né? Tipo, espera um momento. Espera um momento. Deixa Deus te mandar falar. Você sabe que está errado, mas ore para que Deus te mande falar. Porque às vezes, quando a gente cai, a gente precisa sentir um pouquinho a dor do ralado, para depois a gente decidir pôr o remédio. Então, a gente vai ler Salmo 51. E na minha Bíblia, vê como está aí na sua Bíblia, mas o título na minha Bíblia está assim, Salmo de Davi. Quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Versículo 3 e 4 diz assim: Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Vamos pular lá para o versículo 7. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Por último, vamos ler o versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Se hoje você caiu, você se encontra caído, chegue em casa hoje e ore esse salmo ao Senhor. Peça para que Ele se compadeça de você. E se o pecado não dói em você, eu falei meio num tom de brincadeira, mas é sério. Ore para que o Senhor tire o coração de carne. O coração de pedra, desculpa. Ore para que o Senhor tire o coração de pedra. Porque, irmãos, pecar e não doer não é certo. Tem que doer. Tem que doer saber que nós estamos desagradando o nosso Deus. Então, se hoje você está caído e não sente nem dor, ore, clame ao Senhor por misericórdia. Mas Davi, nós vemos em toda a fase de Davi, como ele está prostrado aos pés do Senhor. Isso nos leva à quinta fase e última, que na verdade é uma fase que durou a vida inteira de Davi. É a fase da dependência. Ele viveu isso a vida toda. Ele foi dependente de Deus a vida toda.
Ele pecou não apenas quando se deitou com Batseba, viu? Davi, ele teve vários erros. E quando eu até li um livro sobre Davi, um autor que chama Charles Swindoll, e eu nunca tinha percebido como Davi errou, gente. Eu li aquele livro e falei, meu Deus, eu gostava tanto dele. Aí chegou no final do livro, eu pensei, eita, mas Deus não deixou de gostar dele. Por quê? Porque o homem, segundo o coração de Deus, ainda estava lá. Cair é do homem, sim, mas o levantar é de Deus. E se nós permitimos que Deus nos levante, nós ainda estamos agindo como alguém segundo o coração de Deus. Nós estamos buscando a reconexão com Deus. Davi, ele foi dependente no anonimato. Antes de matar Golias, quando Saul fala para ele, não, você é jovem, e ele é experiente, o que Davi fala? Eu matava leões, eu matava ursos, e Deus me defendeu de todos eles. Ele foi dependente de Deus no anonimato, naquele momento em que ele estava escondido. Na época da perseguição, Davi foi muito dependente de Deus, porque ele se escondeu várias vezes, ele fugiu para vários lugares, e nossa, e uma coisa, ele teve chance de matar Saul, e não matou. Porque ai daquele que toca no ungido do Senhor. Davi reconheceu, no tempo da perseguição, que não somos nós que lutamos as nossas guerras, é Deus quem luta por nós. Se você tem enfrentado uma guerra na sua casa, se você tem enfrentado uma guerra na sua família, é Deus quem luta por você. É Ele quem nos defende. No reconhecimento, ele foi muito dependente de Deus também. Eu falei que ele caiu, e ele caiu algumas vezes. Mas ele dependeu de Deus em todo o tempo. Tanto é que uma das primeiras coisas que Davi fez foi pedir para que a arca viesse até onde ele estava. Ele queria reinar com a presença de Deus. Ele não queria reinar longe do Senhor, não. E ele pediu para que a arca viesse lá para Jerusalém, lá onde ele estava. E na queda, nós também vemos essa dependência de Davi, porque ele reconhece, pequei contra ti, Senhor, pequei contra ti somente, mas me limpa e eu ficarei limpo, me purifica e eu ficarei puro. Como é o coração de Deus? Porque Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas como é o coração de Deus? Um coração bondoso, misericordioso, justo, pacífico e outros infinitos atributos. Alguém segundo o coração de Deus. Ser alguém segundo o coração de Deus é ser alguém cuja vida esteja em perfeita harmonia com o Senhor. É alguém que pergunta, qual é o próximo passo? Que faculdade que eu vou fazer? Não é essa, Deus, então qual que é? Às vezes tem silêncio, mas eu quero Deus na minha vida, eu quero ser alguém segundo o coração de Deus. Então eu oro, eu espero, eu busco conselhos. A faculdade que eu faço hoje, gente, foi influência dos meus pais. Quem não sabe, eu faço teologia. Entendeu? Porque quem foi dos meus pais, né, gente? Certeza. Mas alguém segundo o coração de Deus é um coração ensinável, é um coração de servo. Talvez você seja uma pessoa orgulhosa. Eu muitas vezes me pego como uma pessoa orgulhosa. Abrindo meu coração aqui para vocês. Mas eu quero ser um coração ensinável. De olhar para alguém e perceber, não, eu não sou melhor que ela. Deus, tira isso do meu coração, Deus. Não sou, não, Deus, tira do meu coração. Essa pessoa, não, Deus, me ajude a ser alguém como o Senhor, a ter um coração como o teu, a ter um coração ensinável, a ter um coração de servo, a ser alguém que quer ser usado em todas as áreas da minha vida. Alguém que quer ser usado na minha faculdade. Que o meu trabalho seja para a tua glória. Às vezes a gente pensa que trabalhar para Deus é apenas fazer parte de um ministério. E não é. Quando a Bíblia fala sobre os dons, eu já vou explicar por quê, tá? Calma, tem que trabalhar para Deus, mas calma. Quando a Bíblia fala sobre os dons, ela fala que o Espírito Santo derrama os dons para o crescimento da igreja, para a edificação da igreja. A minha mãe não recebeu o dom de pregar, e a Ludmila o dom de cantar, e a tia Du o dom de cozinhar, apenas para elas serem superiores ao restante. Não, é para a edificação da igreja. Eu não canto, Vitória. Tudo bem, eu também não. Eu não danço, Vitória. Eu também não. Mas o que você faz? Porque você tem um dom específico que Deus te deu. Ah, eu sou um bom gestor de empresas. Pois você pode ajudar nos retiros de mulheres. Tem muita coisa para gerenciar nesses retiros. Uma administração danada. Tudo o que Deus nos dá, nós podemos usar na sua casa. O que você faz? Ah, eu sou bom com finanças. Você pode ajudar nisso dentro do reino do Senhor. Porque seja qual for o dom que Ele te deu, foi para a edificação da igreja. Eu sou professora. Ah, como é que eu vou usar isso na igreja? EBD, procura o irmão André. O dom que Deus nos dá é para que nós
usemos na casa dele. É para que nós usemos para a edificação da igreja, para o crescimento mútuo, crescimento um dos outros. Eu não sei qual é o meu dom ainda, eu estou no período do anonimato, eu estou me sentindo desencaixado do reino. Talvez você não seja nem jovem e você está se sentindo assim, se sentindo desencaixado. O que eu tenho para fazer no reino? Olha ao seu redor, o que tem para você fazer? Faça com todas as suas forças, como Davi. E no momento certo ele vai te encontrar e dizer, o seu propósito é esse, porque você trabalhou aqui, mesmo sem saber. Eu não sei, gente, fala sério, olha isso. E não é o meu dom, não. Ah, né, Thalita? É o dom da Thalita, eu deixo para ela. Mas o que tiver para você fazer, faça. Trabalhe na casa do Senhor. Jovens, adultos, todos que estão aqui. Deus busca corações que sejam completamente dele. Completamente. Não é só um pedacinho. Não pode ter coisinhas escondidas, varridas para debaixo do tapete. É completamente dele. Um coração completamente rendido diante de Deus. Como era o coração do jovem Davi, que cuidava das ovelhas? Era um coração completamente do Senhor. Mas como era o coração do idoso Davi, que caiu, que pecou, que adulterou, que não corrigiu seus filhos da maneira correta? Como era o coração desse Davi? Era completamente do Senhor. Davi foi um homem que foi chamado por ter um coração segundo o coração de Deus, mas ele viveu essa dependência durante toda a sua vida. A gente não pode deixar que as coisas deste mundo nos seguem e que o bom nos impeça de viver o sobrenatural em Deus. Porque o sobrenatural de Deus é muito melhor que o nosso natural. É muito bom conquistarmos as coisas pelas nossas forças. Inclusive, Deus ele fortalece as nossas mãos para isso. Mas conquistarmos com a força do Senhor, fazermos o território aumentar 10 vezes mais pela força do Senhor, isso é muito melhor. A essência de Davi ainda estava lá, mesmo depois que ele caiu tantas vezes. Cair e continuar sendo alguém segundo o coração de Deus é possível quando nós permitimos que a queda não seja um lugar duradouro. E, novamente eu quero dizer, se você está caído, levante-se hoje. Se posicione diante do Senhor. E talvez o seu posicionamento agora vai gerar perseguição. Mas o que você quer? Eu quero viver os propósitos de Deus de hoje até o último dia da minha vida. E isso só é possível quando o nosso coração é completamente do Senhor. Sabe, estudar é muito bom, trabalhar é muito bom, eu faço todas essas coisas. Mas estar aqui servindo a Deus, aqui é onde a gente se sente realmente cheio. Sabe por quê? É quando nós estamos fazendo o que Deus nos chamou para fazer. Uma das coisas que eu mais amo fazer na minha vida é ser intérprete, porque enquanto eu estou ali, fazendo o que Deus nos chamou para fazer, cumprindo o ídolo do Senhor, nada vai te satisfazer tanto quanto isso. Acredita em mim. Viver os propósitos do Senhor vai ser a melhor coisa que você pode decidir na sua vida. Por isso hoje, eu não sei se você está no anonimato, mas busque o Senhor para que Ele te revele os propósitos que Ele tem para a sua vida. Eu não sei se você está na perseguição, mas busque o Senhor para que Ele seja o seu refúgio. Talvez a sua perseguição está durando muito tempo. Busque o Senhor para que Ele seja o seu refúgio. Talvez você já está no reconhecimento, você já está cumprindo os propósitos de Deus para a sua vida. Continue buscando o Senhor, para que o seu coração não seja soberbo, para que você continue com o coração de servo. E talvez você esteja na queda, como eu já falei tantas vezes, mas busque o Senhor e fale diante dele. Que o meu coração de pedra seja trocado por um coração de carne. Que o véu seja retirado do meu coração. E que eu volte a desejar a tua presença. Mesmo que a tua presença custe eu sacrificar a minha própria vida e os meus próprios desejos. É isso que eu quero, a tua presença. A presença de quem me criou, que me conhece e que sabe o que vai fazer eu me sentir completo. Feche seus olhos, eu quero orar. Pai, nós nos colocamos diante nesse momento, primeiro te agradecendo pela sua bondade, pelo Deus que tu és. Não existe Deus como o Senhor. E não existe nada melhor do que viver a tua vontade. Eu oro pela minha geração neste momento, ó Deus. Que a minha geração mude a história da nossa nação. Nós sabemos que tantos valores têm sido deturpados, tantos ideais têm sido corrompidos, ó Deus. Mas que a minha geração se posicione realmente contra essas coisas, ó Pai. Levante jovens fortes
Jovens que foram fortalecidos pelo Senhor no anonimato. Jovens que não serão corrompidos pelas riquezas desse mundo. Para que eles façam a diferença nessa nação, ó Deus. Porque feliz é a nação cujo Deus é o seu Senhor. E é isso que nós queremos, ó Pai. Nós queremos que o Brasil seja governado por Ti, ó Deus. Em nome de Jesus. Eu oro por aqueles que estão se sentindo desencaixados nesse momento do Teu reino. E não sabem bem o que o Senhor tem para eles. Eu peço para que neste momento da vida deles, eles escolham Te servir com o que tiver para servir a Deus, porque não tem nada melhor que isso. Mas em nome de Jesus, ó Deus, os prepare e os treine para viver grandes coisas que eu sei que o Senhor tem preparado para todos aqui. Eu coloco nas suas mãos aqueles que estão na perseguição. Cuida desses corações, ó Deus. Esses corações que já estão até cansados de orar, pedindo refúgio, Deus. Cuida dessas pessoas que já estão cansadas de verem pedras sendo atiradas contra suas vidas, ó Pai. Cuida dessas famílias que têm sido tão atacadas pelo inimigo neste período. Em nome de Jesus. Aqueles que estão caídos neste momento, eu oro para que o Senhor os levante. Aqueles que não sentem mais a dor do pecado, eu oro para que o Senhor os toque neste momento, ó Deus. Faz arder em nós novamente o temor pela Tua palavra, o temor por quem Tu és. Porque Tu és um Deus de amor, sim, mas Tu és um Deus de justiça, ó Deus. Santo e temível é o Seu nome. Que nós possamos nos lembrar disso, Pai, e vivermos em retidão diante do Senhor. Porque só assim nós seremos mantidos firmes no momento do reconhecimento, ó Pai. Que nós possamos fazer grandes coisas onde nós estamos. Nós não estamos nessa nação por acaso. Nós não nascemos nesse período por acaso. Que nós possamos fazer grandes coisas agora. Que nosso maior desejo seja Te servir, seja Te honrar com os nossos estudos, Te honrar com o nosso trabalho, Te honrar com a nossa família, ó Deus, em nome de Jesus. E que em todo momento, em qualquer etapa das nossas vidas, que nós possamos depender do Senhor. Hoje e sempre. Até que o Senhor volte. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E é isso. Eu oro para que essa mensagem tenha encontrado solo fértil. Mas agora o regar e o cultivar é trabalho de cada um de nós. Então cultive, regue para que gere frutos, para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe.